Irmãos amados, todo nascimento é especial. Não importa quem nasça, de quem nasça, quem são os pais. Não importa como nasça. Todo nascimento é algo fantástico, é algo fenomenal, é algo maravilhoso. A vida sendo gestada, formada no útero de uma mulher é algo assombroso. É tão assombroso que o Davi, em seu Salmo 139, diz assim poeticamente: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, porque assombrosamente fui formado, assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram-me a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, escrito e determinado, quando nenhum deles existiam ainda. A maneira como Davi, boquiaberto, né, falava do processo de gestação, de formação de uma criança no ventre da mãe. E olha, irmãos, que ele nem tinha ultrassom 4D. Eu descobri que ultrassom 4D é o top. Ele nem tinha ultrassom 4D para poder ter noção desse processo tão fantástico que é a concepção e a gestação de um ser humano. Eu quero nessa noite pensar em outro nascimento que é mais fantástico do que qualquer outro nascimento. Eu quero nessa noite pensar na gestação e na concepção e na chegada da pessoa mais sublime, mais fantástica que já chegou nesse mundo e que veio a nós. Como disse, se uma criança sendo gestada já é algo fantástico, imagina o Filho de Deus, o próprio Deus, sendo gestado, assumindo a forma humana no útero de uma mulher. Imagine Deus e homem numa só pessoa. Então, essa concepção, esse nascimento é especial. Daí o tema da mensagem é o nascimento especial de Jesus. E eu quero pensar nessa noite, a partir da exposição do texto, em algumas reflexões sobre o nascimento de Jesus, desse ser tão especial. 4 são as minhas considerações sobre o nascimento dele. A primeira consideração é que o nascimento de Jesus é um nascimento sobrenatural, por causa de quem estava vindo, ou por quem viria. Ou seja, é um nascimento sobrenatural por causa da identidade daquele que estava chegando. Como eu disse, não era um qualquer. Mateus, no capítulo 1, versículo 1, disse que até o versículo 17, lá a palavra diz, a genealogia de Jesus, ele descreveu o aspecto humano, a raiz, a árvore genealógica de Jesus, partindo ali de Abraão, de Davi, até chegando a José. Então aquilo a gente considera que é o lado humano de Jesus. Jesus veio de uma árvore humana, genealogicamente humana. Mas Jesus não é só humano. Então no versículo 18, Mateus usa a mesma palavra no grego, lá no original, para nascimento. A mesma palavra, genealogia no versículo 1, é a mesma palavra nascimento no versículo 18. O que se indica? Que agora ele dá uma guinada e vai refletir sobre o lado divino. Ele não é só filho de Abraão, filho de Davi, humano. Ele é filho de Deus. E aqui então, Mateus volta para o outro aspecto da dupla natureza de Cristo e desenvolve aqui o nascimento fantástico desse ser divino, porque ele é divino também, não apenas humano. E o que ocorre é que acontece um milagre, um fato sobrenatural, um milagre biológico processa assim ali. Não foi uma concepção normal.
a gravidez e o processo de gestação foi natural, mas a concepção não foi. Ela foi algo miraculoso, de ordem comum. A questão debatida entre os pensadores e teólogos é por que foi assim? A lógica seria que ele, para ser humano, teria que ter 2 pais ou 2 genitores humanos. Daria mais humanidade para ele. Mas do ponto de vista biológico, ele só teve um parentesco, no caso de sua mãe. Então ele não seria menos humano por isso. Qual é a razão de ser? Porque Deus enviou seu filho desta forma, ou seja, através de uma concepção miraculosa de um nascimento virginal. Eu vou apontar aqui, amados, algumas considerações pessoais, obviamente não são inéditas, eu não estou aqui criando nada, fruto de reflexões, de pensamentos, mas eu depurei para apresentar de uma forma simples, mas precisa, as considerações porque o nascimento de Jesus foi virginal. Primeiro, o nascimento de Jesus foi virginal porque não se tratava de um nascimento de uma nova pessoa, de uma nova pessoa. O nascimento foi virginal porque não se tratava de um nascimento de uma nova pessoa. Ou seja, todo nascimento é um nascimento de uma nova pessoa. Você não existia em 1900. Tem alguém aqui com 115 anos? Você não existia. Você não é eterno. Você não é eterno. Nós entendemos, e esse é um ponto de vista meu, de que o homem é concebido, passa a existir a partir do momento em que o óvulo e o espermatozoide é gestado ali, haja a concepção, ali se torna um ser. Você existe aquele momento, o corpo e a alma é dado aos homens, aos pais, o poder, delegado por Deus, de gestar a vida, de criar pessoa. Então você não existia, você passou a existir no momento em que você foi concebido e gestado. Jesus não é uma pessoa assim, ele já existia. É o Logos eterno, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós entendemos que ele não poderia ser concebido ali, como você foi concebido, porque ele é de natureza eterna. Ele não foi criado como você foi. Ele é eterno e por sua natureza ele não poderia vir da mesma maneira como você veio. Nós não cremos, como Orígenes ensinava, na existência da alma. Orígenes dizia que o homem concebia e formava o ser físico e Deus mandava a alma no momento da concepção, como se a alma fosse eterna. Não, nós cremos que o homem nasce no momento, é concebido no momento da gestação, da concepção. Mas Cristo não é assim. Ele não é uma nova pessoa como você é. A segunda razão porque o nascimento dele foi sobrenatural é porque possibilitou a união das 2 naturezas em uma só pessoa. Você não é Deus homem, ele é. Você é homem, mas ele, além de homem, é Deus. E é provável que Deus usou essa questão do nascimento virginal para nos ensinar essa dupla natureza de Cristo na pessoa do Redentor. É claro que você podia dizer, Deus poderia ter feito Jesus no céu e mandado na terra. Poderia ou não? Poderia. Ele não precisava passar nem pelo fenômeno da gestação, da gravidez. Deus poderia enviar ele corpo já. Ele já tinha assumido um corpo e vinha à terra. Mas se Deus fizesse assim, eu entendo que a ideia de humanidade seria minimizada. Nós não entenderíamos que a humanidade dele vem de Adão, que ele é um dos nossos também, que ele tem sangue de Adão, como nós temos. Então, por isso eu entendo Deus não fez assim, embora pudesse fazer. Também seria possível Deus fazer Jesus entrar no mundo por meio dos pais humanos, com a sua natureza divina unida lá. Poderia o José ter relação com Maria e Jesus nascer. Eu não acho que Deus estaria impossibilitado de fazer o milagre da união das 2 naturezas por ele, o processo normal. Ele
Poderia fazer. Mas eu entendo que se assim fizesse, eu entendo que o aspecto da divindade de Cristo não seria enfatizada. A gente não entenderia que ele é Deus. Então, para que nós entendêssemos que ele é humano, e aí Maria participa com seu óvulo, e ele é divino, aí o Espírito Santo participa, que não entenda que o Espírito Santo pulou em Maria, teve algum tipo de coisa desse tipo mítica, nada disso. Então, Maria recebeu do Espírito Santo o ente santo ali, foi lá gestado no seu ventre. Então, essa é uma razão, para mim, altamente justificável, que Deus escolheu a maneira virginal para que pudesse ensinar que esse ser que estava chegando é humano, porque ele vem de Maria, e é do Espírito Santo, é divino, porque vem concebido pelo poder do Espírito Santo. A terceira razão ainda, para justificar o nascimento sobrenatural de Jesus, é que o nascimento virginal demonstra a nós uma outra característica desse ser especial. Ele é impecável, ele é santo. A impecabilidade é uma das razões pelas quais o nascimento virginal aponta, indica, revela. Em Adão, todos os homens herdam a culpa legal e moral. Ou seja, a gente sabe, nós somos pecadores, por quê? Porque nós herdamos em Adão, Romanos 5, a natureza pecaminosa e a culpa legal. Todos pecaram em Adão, nosso representante, nosso cabeça. Mas Cristo era sem pecado, ou seja, ele não tinha culpa e ele não tinha uma natureza depravada, porque o Espírito Santo, Lucas diz que ele era um ente santo. Mas aqui a linha contínua da descendência de Adão foi interrompida, pelo menos parcialmente. Em que sentido? Por quê? Porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo sem a participação do cabeça ali, do homem. No caso, José. Assim, ele não era de todo descendente de Adão. De certa forma, não. O nosso cabeça. A ausência do pai humano, no caso José, e a interrupção feita por Deus nesse propósito, faz com que Jesus não partilhasse dessa culpa legal e dessa natureza moral. Aí você diz, pastor, mas ele foi concebido por Maria. Se José não participou transmitindo sua natureza pecaminosa, Maria participou. E aí, peguei o senhor. Qual é a resposta? A Igreja Católica Romana responde assim: Maria não tinha pecado. Lembra que eu disse isso? Ela foi concebida sem pecado, imaculada da Conceição, ela viveu sem pecado, nem relacionamento ela teve, ela é virgem perpetuamente, diz a Igreja Católica, e ela morreu sem nem morrer. Sem morrer, agora foi bom, né? Ela foi ao céu sem morrer. Ou seja, ela não é pecadora. Portanto, Jesus não teve nenhuma interferência da natureza pecaminosa por parte de Maria, porque Maria não era pecadora. Bom, para Maria não ser pecadora nesse ponto de vista, então os pais dela também não poderiam ser. Aí não tem saída. Além desse argumento lógico, a Bíblia é clara. Todos pecaram, inclui Maria. E própria Maria disse que era pecadora. Minha alma engrandece o Senhor, o Espírito exalta a Deus, meu Salvador. Quem é Salvador? Se ela tem um Salvador, é porque ela está perdida. E ela reconhecia isso. Então, não é essa a razão. Então eu entendo que, embora a mulher é pecadora, e ela também tem a natureza pecaminosa, a minha resposta, meu entendimento, é que o Espírito Santo, por meio da influência santificadora, poderosamente santificadora, impediu essa interferência pecaminosa, esse partilhar da natureza. Ele poderia ter feito com José também, mas foi assim que o Espírito Santo procedeu.
Ou seja, a ação santificadora do Espírito Santo impediu a transmissão da natureza pecaminosa de Maria para Jesus. Pois bem, irmãos, eis aqui um primeiro momento da mensagem. O nascimento é sobrenatural por causa da pessoa que viria, por causa da identidade de quem viria. Por isso que o nascimento é sobrenatural. Mas o nascimento não é só sobrenatural, não. Ele é um nascimento doloroso, por causa do modo como ocorreria. É um nascimento doloroso, por causa da forma como esse nascimento se deu. Nós vemos aqui que a Bíblia diz, amados, que José, no versículo 18, era um homem, possivelmente carpinteiro, a palavra lá pode ser carpinteiro, pedreiro, né? Ficou tradicionalmente José como carpinteiro, mas alguns acham que ele era construtor de casa mesmo. Isso não vem ao caso, mas a Bíblia diz aí que, no versículo 18, que José estava em estado de despojamento com Maria. A palavra despojar significa noivo. Ou seja, ele estava noivo de Maria. E o noivado judaico é diferente dos nossos noivados contemporâneos, aqui ocidentais. O noivado judaico, amados, é um contrato legal. É de papel passado, como você entende. Diferente do nosso, o cara noivo, o máximo que ele vai lá, ele dá um anel, vai lá e fala para os pais, está noivo. Mas lá em Israel, naquela época, não era assim. Havia um contrato legal que era requerido. E o noivado durava em torno de um ano. Tem cara que noivo passa, né, o noivado que só dá um migué aqui nessa menina, para achar que eu vou casar com ela, passa 5 anos noivado, né? Isso não existe. Casamento, o namoro aqui, né, deveria ser curto e o noivado mais ainda. Mais ainda. Lá o noivado girava em torno de 1 ano. Para quê? Para um tempo necessário, segundo alguns, para se manifestar algum tipo de infidelidade. É um tempo de teste. Mas mesmo nesse tempo de noivado, observa bem, olhe para mim aqui, a mulher ou homem era considerado mulher do noivo. Você pode ver aí o texto, bem claro, né? Versículo 20. Olha lá, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria. Maria o quê? Maria o quê? Não é noivo. Noivo. Ele chama de mulher. Ó. O anjo diz, é tua mulher. Embora o anjo sabia que ela era noiva. Porque o compromisso é muito forte. É tua mulher. Versículo 24 diz a mesma coisa. Tua mulher. Ou seja, o noivado já tinha implicação seríssima. Seríssima. E um detalhe aqui de passagem que eu não posso deixar de dizer. Seria até inconcebível como pastor me omitir. Eles eram noivos, mas eles não coabitavam sexualmente. Por quê? Porque sexo é para o casamento. Você ouviu? Casal de namorado, noivos, pessoal da internet aí. Sexo é para o casamento. Toda a atividade sexual fora do casamento, antes do casamento, além do casamento, é pecado. Embora os noivos mantinham-se puros e castos, tanto José como Maria. José podia até usar o argumento, né? Já que tu está grávida mesmo, né, Maria? Fiquei pensando lá no meu gabinete, já que tu está grávida mesmo. Hoje em dia as pessoas fogem da gravidez por meios, né, modernos, camisinha e tal, para esconder a gravidez e manterem relações sexuais. José tinha uma desculpa excelente, a noiva dele estava grávida. Não tinha mais o que fazer. Mas o texto é claro, eles não tiveram relações sexuais durante o noivado, porque eles eram justos. A Bíblia diz que ela era uma mulher bendita e José é chamado justo.
Eles não violaram o padrão de Deus do sexo para o casamento. A virgindade, amados, e aqui eu faço questão, olhe para mim, de dizer, a virgindade, toda vez que a gente usa essa palavra virgindade, a gente remete à mulher, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Vamos aqui ser honesto. A sociedade muitas vezes é machista nesse sentido. Ou seja, a virgindade é uma defesa da virgindade feminina. Dos homens, não. Os homens, né? Meu filho, eu quero, né? Que o cara faz a questão de dizer, olha aqui, ele já, né? A virgindade masculina e feminina é de alto valor para Deus. E aqui está o texto para provar isso. É sagrado. Embora a nossa sociedade cada vez mais incentiva a iniciação sexual precoce, estimula e sexualiza e erotiza os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes, a virgindade tem alto valor para Deus. Deus valoriza isso. E esse casal honrou esse compromisso, porque ambos guardaram-se para o casamento. O texto é bem claro. Eles só tiveram relações sexuais depois que Jesus foi concebido. Maria sabia e José não. Esse é um dilema doloroso desse processo. Gabriel, nós sabemos, o anjo visitou Maria. Lucas 1 diz isso. E ela, todos sabem, inicialmente, prontamente, embora temerosamente, aceitou o desafio de ser a mãe do nosso Salvador. Eu digo temerosamente porque o texto diz que ela guardava no coração essas coisas. Por quê, irmãos? Porque o que ela estava se comprometendo a fazer não era algo fácil, uma vez que ninguém ia entender ou aceitar essa ideia de que ela foi gestada pelo Espírito Santo, ou seja, concebida pelo poder do Espírito Santo. Ela ia ficar, obviamente, vista como uma mulher traidora, infiel. Então, tendo essa consciência, ela aceitou essa missão difícil, mas ela encarou. Por isso que eu digo que o casamento é doloroso. Esse nascimento é doloroso para ela, por causa da forma como Jesus viria. Ela soube da graça. Agora, e José, que é importante. Nós entendemos que Maria foi totalmente informada pelo anjo. José nada. Lucas descreve mais Maria e José tem o protagonista, Mateus tem o protagonista como José. José nada, amados. Creio que ele ficou sabendo pela a expressão física, né? O desenvolvimento físico da barriga e tal. Ele não sabia do milagre. Não sabia. E aí o texto diz que ele, sendo justo, versículo 19, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Alguns entendem aqui que José fez a seguinte situação. Ele sendo justo, isso é uma concepção católica romana. Ele sendo justo, ele não queria, ele se sentiu tão pequeno diante do fato de que Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, tão insignificante que eu não posso casar com essa mulher. Então eu vou deixá-la. Eu não sou digno de casar com essa mulher. Então, alguns entendem, os católicos entendem, uma interpretação teológica deles é por isso que ele não teve relação. Porque ela foi escolhida pelo Espírito. Mas a gente sabe que ele não sabia de que ela foi escolhida. O que acontece é que Mateus diz e chama a atenção, e aqui é uma causa e efeito, sendo justo, causa, o efeito, resolveu deixá-la secretamente. Então há uma relação. Então qual é a relação? Eu entendo que não é essa que o católico diz. Eu entendo que a relação é essa. Sendo justo, não queria, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Você pergunta, por que ele queria deixá-la secretamente? E por que Mateus faz uma menção à sua integridade, à sua justiça? A razão é essa. É que ele sabia que ele não podia, aos olhos das escrituras, da lei da Torá, casar com uma mulher infiel. Ele não podia. Ele estava impedido legalmente, já que essa mulher foi infiel a ele.
E ele sabia as implicações dessa consequência, para ele e para ela. Para ela, a lei prescrevia pena de morte, porque ela tinha adulterado. E lembra, noivado é sério lá, era legal. Mas naquela época não havia mais, havia um relaxamento, e raramente uma mulher era apedrejada por questão dessa natureza, era raro. Havia um relaxamento da lei. E o que acontecia? A lei vigente previa a exposição pública da mulher, uma vergonha pública e o divórcio, porque havia uma carta de divórcio no noivado também. Então ele sabia das consequências terríveis para ele e para ela. E por ser justo, resolveu deixá-la secretamente, diz o texto. José, por amor a Maria, resolveu deixá-la secretamente. Parece poesia, parece romance, né, irmãos? O amor que deixa o objeto amado por amor a ele. Olha que coisa poética. Sem alarde, sem tribunal, sem destruição de reputação, sem escárnio, sem exposição pública. Tempo difícil para aquele casal, amados. Tempo doloroso. O texto nos diz que, no versículo 20, que José ponderava nessas coisas. Eu queria muita atenção nesse ponto, que eu achei isso aqui fantástico. Que José ponderava nessas coisas. Ou seja, aquele momento era difícil na vida dele. Era um momento doloroso. O que é que eu faço, Deus? Minha mulher, a quem amo, está grávida. Me traiu. É lógico. Mas eu a amo e não quero expô-la à vergonha, ao vitupério. Não quero trazer destruição de sua reputação. O que é que eu faço, Deus? E o texto diz que ele, o quê? Ponderava. A palavra ponderar significa meditar, refletir, pensar. Que exemplo, né, amados? Irmãos, olha aqui para mim. O que é que um homem ferido na sua honra faria? Hein? O que é que um homem ferido na sua honra, cheio de direito, faria? Eu lhe digo, irmãos, que muitas pessoas tomariam atitudes assim terríveis. Pouco tempo passou um vídeo no Facebook de um casal, não sei se é na Bahia ou no não sei, em que o marido pegou a esposa dele no motel com o melhor amigo. Isso foi exposto publicamente aí. E o colega filmou tudo e ele agrediu a mulher, bateu no carro, quebrou. Foi algo terrível, vergonhoso. José não é esse homem. Que hombridade, que envergadura. O que é que ele faz? Pondera. O que é que ele faz? Medita. Enquanto muitos agiriam de uma forma estúpida, inconsequente, tomando decisões de danos terríveis, como é muito comum. Irmãos, por favor, não haja precipitado. Quantos erros nós cometemos na vida por causa disso, irmãos? E eu posso dizer que eu me entrego também. Quantas pessoas, diante de situações difíceis, esquentam a cabeça, tomam decisões irresponsáveis, agem sem pensar. Agem sem pensar, são inconsequentes nas suas atitudes. Quantas pessoas, quantos de nós já fizemos besteira? Poxa vida, por que eu não pensei? Por que eu não matutei? Por que eu não refleti? Por que eu não busquei um conselho antes de agir? O texto diz, ele ponderava. Ele não agiu precipitadamente, irresponsavelmente, inconsequente.
Embora todo mundo pudesse dizer, José, rapaz, coloque isso em público, expõe essa mulher, rapaz. Posso pensar, amados, quantos erros nós não cometemos por agir sem pensar. A Bíblia diz que não é bom agir sem pensar e peca quem age de uma forma irrefletida. E aqui José está refletindo, buscando a melhor orientação, meditando. Eu posso até pensar, orando ao Senhor. Senhor, o que é que eu faço? Qual a decisão? Como é que eu ajo nesse momento tão difícil da minha vida? E o texto diz, amados, enquanto meditava, enquanto ponderava, eu acho até essa cena assim, quase cena de filme. Você assistiu aquele filme que o cara está numa situação assim, ele começa a matutar, pensar. Já passou uma cena dessa? Você deve ter assistido algum filme, né, que o cara está ali numa situação, aí a cena corta para ele e começa a passar o quê? O sonho. No filme, não é isso? Você acha que ele dorme, mas de repente a cena agora é o sonho dele. Parece que é aqui que acontece isso. Porque o texto diz, enquanto ele ponderava, ele pegou o cochilo aí, ó. Eis que lhe apareceu em sonho. Ou seja, ele já está agora dormindo. E aí a cena descreve o sonho dele. Essa ideia de Deus interferir o sonho é algo miraculoso, né? Deus revelar. Esse sonho aí, irmão, é um sonho revelacional. Nem todo sonho é revelacional, né? Senhor, eu sonhei que vou acertar na loteria, pastor. Sonhei com os 6 números da Mega Sena. Não é assim. Esse sonho tem esse caráter revelacional, porque o Espírito Santo interferiu, no caso aí o anjo do Senhor interferiu. Alguém disse assim, já que Deus interferiu no lado feminino, né, e trouxe esse transtorno na vida de José, ele tinha que corrigir essa situação, né, ele tinha que esclarecer, porque o negócio estava fora do controle para o pobre do José. E Deus aí, misericordiamente, esclareceu a José. É uma comunicação incomum, que Mateus muitas vezes usa essa ideia de um anjo estar no sonho. Eu já pedi a Deus que ele estivesse também nos meus sonhos, né? Muito bem, é um nascimento doloroso por causa da forma como ocorreria. Além de ser um nascimento sobrenatural, terceiro ponto, é um nascimento necessário por causa da missão que se realizaria. É sobrenatural por causa de quem viria, é doloroso por causa da forma como ocorreria, mas tem outra característica esse nascimento é necessário por causa da missão que ele realizaria. O versículo 21 diz aí, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Por que Jesus veio? E o versículo 21 responde isso. Em Atos 4,12, Pedro diz, não há salvação em nenhum outro, porque acima do céu, abaixo da terra, em nenhum outro há nome dados entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aí o texto do versículo 21 nos dá a natureza da missão. A razão, a causa maior da vinda do Salvador. E tudo está ligado ao nome dele. Ele darás a um filho que porás o nome de Jesus. A missão está ligada ao nome. O nome de Jesus carrega a sua própria missão, que é ser salvador. A palavra Jesus aí vem do hebraico, que significa salvar, ou aquele que salva. Jeová é salvador. O nome de Cristo está ligado à sua própria razão de vir ao mundo. A sua pessoa está ligada à sua obra, intimamente ligada. O que ele é, está ligado ao que ele faz. Eu quero fazer 3 perguntas e o versículo 21 vai me ajudar a responder. Primeira, salvar de quê? Vamos lá. Ele dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Pronto. Salvar dos pecados. O que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos curar de todas as enfermidades. Ele veio nos dar um bom casamento. Ele veio nos dar prosperidade financeira.
Ele nos veio ajudar a nos aliviar de nossas tensões existenciais, nossas crises existenciais, nossas ansiedades, nossas depressões, para a gente ter uma vida zen. Eu entendo que Deus, na sua graça, pode fazer tudo isso. Mas a razão maior e fundamental da vinda de Jesus é que ele veio nos salvar dos nossos pecados. Precisamos de um Salvador porque nós somos pecadores. E o quadro terrível, olha aqui para mim, querido, do homem é este. Ele está num buraco. Esse é o quadro do homem. Ele está num buraco fundo, atolado. Ele luta desesperadamente para sair desse buraco. Não há como ele sair por si só. Ele não pode resolver por si só a sua situação. Ele não tem capacidade. O pecado que está nele, a natureza pecaminosa, é tão terrível que minou qualquer capacidade dele se salvar. Não há autossalvação. A salvação não vem de dentro, vem de fora. Vem de fora. O Salvador vem de fora. Porque o homem está num estado miserável e incapaz de se salvar. Por nada, por ética, por boas obras, por bom comportamento, por religiosidade, por igrejismo, seja lá o que for. O homem não pode se salvar. Ele está num buraco. A menos que alguém desça lá e tire ele de lá, ele não sai. E é por isso que Jesus veio, porque nosso problema é sério, pecado é algo terrível, de dano e consequência eterna. Nesse exato momento, há milhões de pessoas no inferno por causa do pecado. Salvar como? Como é que ele vem salvar? Ele vem nos salvar ao assumir os nossos pecados. Ele vai se fazer pecado, ele vai assumir nossas iniquidades. Isaías vai dizer, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores levou sobre si. Ele vai sofrer no nosso lugar. Ele vai receber o castigo, a pena. A gente cantou aqui só em Jesus. A sua ira satisfez. O meu pecado, ele lá expiou. Ou seja, na cruz, o Filho de Deus iria receber, sorver, beber o cálice da ira de Deus. A ira que nos é devida. O próprio Filho morreria em nosso lugar para nos salvar. Terceira pergunta. Salvar de quê? Salvar como? Salvar quem? Quem? Olha o texto. Ele dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará todo mundo. É isso? O texto diz todo mundo. O texto diz, vai salvar quem? Seu povo. Não há universalismo. Jesus não veio aqui, amados, morrer para salvar todo mundo. É tanto que existe o inferno. Jesus não morreu por todo mundo. O sangue de Cristo não foi derramado para a salvação de todas as almas do mundo. Eu sei que essa doutrina incomoda, inquieta alguns irmãos. Alguns irmãos lutam, sinceramente, eu entendo. Mas como pregador, amado, não tem jeito, aqui o texto. Não fique com raiva de mim, não lute contra mim, está aí o texto. Brigo com o texto. Porque o texto é o seu povo. E o seu povo não inclui todo mundo. O seu povo está aqui. O seu povo é a sua igreja. O seu povo é as suas ovelhas. O seu povo é o povo que o Pai deu na eternidade para o Filho. É o seu povo. Não entenda, amados, é Deus. É Deus dizendo, Ele vai salvar o seu povo. Ele veio salvar o povo dele, que inclui todo aquele que crê. Todo o que crê. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que crê. O camarada é incrédulo. É rebelde. Cristo morreu por ele. Não. Não, amados. Cristo não morreu por um rebelde. Não há sentido para isso. Pense comigo. Não, Cristo morreu, o cara está lá no inferno, mas ele morreu por ele. Como é que pode? É um salvador incompetente. Como é que ele derrama o sangue para alguém que está no inferno? Salvador, michuruca esse.
Porque a salvação que ele vem fazer, ele realiza. Ele é eficaz, o sangue tem poder, não foi derramado em vão. Todo o sangue foi derramado para redimir eficaz o seu povo. Toda ovelha. E nenhuma vai ser perdida. Ele vai salvar todo aquele pelo qual ele derramou o seu sangue. Quarto e último. Quem está acompanhando meu sermão, é um nascimento sobrenatural, por causa de quem viria. É um nascimento doloroso por causa da forma como ocorreria. É um nascimento necessário por causa da missão, do propósito que se realizaria. E, por fim, é um nascimento profetizado por causa do que se cumpriria. Ou da promessa que se cumpriria. Olha o versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Jesus. A narrativa aqui muda, amados. Quem fala não é mais um anjo. Quem fala é o evangelista Mateus, e ele usa a expressão que é muito comum nele, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Quem lê Mateus vai perceber que ele vai usar muito essa referência. 50 vezes ele vai usar essa expressão. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, pá. E aqui ele faz uma ligação a uma profecia muito conhecida de Isaías 7,14. Eis que a virgem dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Não, errei. Ele será chamado Emanuel. Muito bem, aqui a profecia é lá em Isaías 7,14, não precisa lá, vou só explicar. Fala aí do texto, há uma questão linguística aqui, irmãos, só de passagem, não vou entrar. Inclusive aquela turma da Globo, que fez aquele vídeo, Minhas Regras, Meu Corpo, ficou desdenhando, achando os caras lá, achando que eles conhecem hebraico, achando que toda a igreja, 2000 anos, não entende hebraico, não sabe grego, não sabe nada. Com licença, uns palhaços, com licença dessa expressão, achando que a igreja, os estudiosos não sabem explicar. Eles pegaram o calcanhar de Aquiles, descobriram que a palavra lá de Mateus significa uma moça, não é virgem. Ah, virgem, eles ficaram desdenhando, lembra aquele vídeo? Ironizando sarcasticamente. Pois bem, aqui, amados, só para nível de explicação, né, para os irmãos entenderem, deixa eu explicar aqui. Realmente existe duas palavras no hebraico para moça ou virgem. E aqui no caso, o texto lá em hebraico, o Isaías não usou betulá, que é a palavra virgem. Ele usou almá. Mas almá não significa necessariamente que não é virgem. É uma moça que está na idade de casar, que se pressupõe virgindade. Embora havia uma palavra especialmente para virgem, mas o Isaías usou almá, que é uma palavra idade para casar. Agora, interessante é que quando foi vertido para o grego, chamada LXX, ou a Septuaginta, que foi uma tradução de um nobre que pediu que o hebraico fosse traduzido para o grego para ele ler, e 70 homens sábios fizeram essa tradução para o grego, a palavra que os sábios escreveram no grego, lá no Antigo Testamento, quando fizeram a tradução, é virgem. Virgem mesmo. E aí, quando Mateus vai citar o texto em grego aqui, qual é a palavra que ele usa? Virgem, a palavra virgem. Ou seja, tantos os tradutores do Antigo Testamento para o grego, como o próprio Mateus, que usa a Septuaginta como referência, usa a palavra virgem, porque é virgem mesmo. Dada essa explicação, o que mais importa aqui é o outro nome que Jesus vai receber. Ele foi chamado de Jesus, mas aqui ele chama-se de Emanuel. Deus vai cumprir sua promessa de que Davi teria um sucessor. A profecia que foi dada a Acaz, em Isaías 7,14, seria: olha, Acaz, o tempo é ruim. Isaías vai dizer, os tempos são difíceis. Mas embora o homem possa fazer tudo o que está fazendo ainda, eu vou lhe dizer uma coisa: eis que a virgem dará à luz a um filho. O que o profeta Isaías estava dizendo a Acaz, que recebeu essa profecia da virgem? É que o trono de Davi, embora o homem possa fazer tudo o que for, vai ainda ser restaurado. E o herdeiro da casa de Davi vai assumir. Qual é o sinal?
Qual é o sinal de que isso vai acontecer? Que essa profecia vai se cumprir? Eis que a virgem dará à luz a um filho. Ou seja, a virgem, o nascimento virginal é um sinal de que Deus estaria cumprindo a promessa feita a Davi de que ele teria um sucessor no trono. E aí o texto diz que ele será chamado o quê? Emã, que significa Deus conosco. Amados, Deus se revelou pelos seus nomes. Todo mundo sabe, a gente podia fazer um estudo da pessoa de Deus pelos nomes. Vamos dizer um nome de Deus. O Kleber Lucas fez uma música antigamente que ele cantou vários nomes de Deus, muito bem sacada. Jirê, né? Deus da minha provisão. Nissi, Deus é minha bandeira. El Shaddai, Deus é todo-poderoso. Adonai, El Elyon, Tisdeknu, tem vários nomes, Deus se revelou. Várias vezes no Antigo Testamento, Deus vai se revelando por nomes. Só que uma coisa interessante, olha aqui para mim, nunca, jamais, em toda a história, Deus se revelou como Deus conosco. Aqui ele estava se revelando. Aqui estava acontecendo uma bênção maravilhosa. Deus estava se revelando de uma forma toda especial. O Deus presente. O Deus que entra na história, o Deus que compartilha com o homem a sua humanidade, e a sua humanidade vai ficar com ele para sempre. Deus se tornou homem de uma vez por todas. É irreversível, é eterno. Paulo vai dizer assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Há um homem no céu. Há um de nós lá. Deus é homem eternamente. Deus está conosco. Deus fez morada entre nós. O texto termina dizendo que José acordou. Que sono, que sonho. E quando acordou desse sonho maravilhoso, esclarecedor, ele diz aí que Deus deu essa palavra para ele, né? Quando ele acordou, o que é que ele fez? Despertado do sono, versículo 24, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu sua mulher. Tudo ficou claro. E ele foi lá e tomou sua mulher, Maria. E olha aí a expressão sua mulher. E eu entendo, amados, que ele viveu todas as implicações conjugais de um casamento. O texto diz isso no versículo 25. Contudo, não a conheceu. E aí conheceu é ter relações sexuais. Conhecer aqui não é conheceu no sentido de cognição, mas de experiência, de relacionamento físico. Não a conheceu, não teve relações físicas, enquanto ela não deu à luz a um filho. Ou seja, José e Maria viveram uma sexualidade sadia, bonita, abençoada. E ela não deixa de ser santa por isso de jeito nenhum. Bem-aventurada. Como nenhum de nós que vivemos uma sexualidade deixamos de ser. Ela teve filhos e viveu ricamente a experiência conjugal como uma mulher bendita. Duas personagens que eu vou querer conhecer no céu. José e Maria. Apertar a mão deles. Vocês foram espetaculares. A glória é de Deus, mas vocês merecem a honra também. Foram instrumentos de Deus para uma missão tremenda para nós. Queria terminar com 4 conclusões, só citar, não sei como é que está meu tempo, preguei sem relógio, não pedi o relógio do Hugo, viu? Vamos lá, escute minhas 4 conclusões. 1, o nascimento virginal é poderoso lembrete de que nossa salvação é sobrenatural. Lembra disso, irmãos? Por que é que Deus escolheu essa forma sobrenatural para chegar ao mundo, para lembrar que a nossa salvação é sobrenatural? É Ele, não vem por esforço humano. 2, nascimento virginal é poderoso lembrete que a salvação é um presente da graça de Deus. Irmão, a salvação é um presente. Maria foi escolhida por graça, não por mérito. Maria foi um instrumento, um belo e honroso, mas não houve mérito. Tudo é graça. 3, o nascimento virginal é um poderoso lembrete da singularidade do nosso Senhor. Ele veio de uma forma distinta, única. Ninguém chegou ao mundo como ele veio. Por quê? Porque não há como comparar Jesus. Jesus é incomparável. Deus homem fundido numa só pessoa, não tem igual. Por isso que ele veio dessa forma. 4 e último. Nascimento virginal é um poderoso lembrete do poder de Deus. Houve vários milagres, amados.
de mulheres estéreis ser mãe de filhos, né? Sara, Rebeca, Ana. Milagres que nós sabemos que ocorreu. Mulheres sem capacidade de gestaram. Mas aqui há um milagre que não tem como rivalizar-se. Para nos mostrar o quê? Olhe para mim. Não há impossível para Deus. Não há. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Será se Deus é capaz de fazer um milagre hoje? Não. Deus tem poder de fazer algo sobrenatural? Não. Por quê? Porque Ele o fez. Não há impossível para Deus. O milagre do nascimento virginal é uma lembrança que Deus é poderoso. Eu não sei o tamanho do problema que você está passando. Você vai dizer assim, pastor, só um milagre. Só um milagre. Pois acredite, milagres acontecem. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. E se Ele faz a mulher estéril, mãe de filho, se Ele fez Maria, virgem, mãe de filhos, o que Ele não pode fazer? Não há impossível para Deus.